O que que eu fiz aqui, gente? Eu salvei uma série de atalhos e coisas importantes para você saber no Eclipse. Por quê? Eu não sei se vocês já trabalharam com Eclipse. Sempre que você pega uma IDE nova, tem um tempo até você se acostumar com os atalhos e coisa do tipo. Então eu já separei alguns aqui que eu acho importante a gente saber, tá? Só que para isso eu vou criar um projeto. Vocês vão fechar o olho agora e finge que não tá vendo, tá? Porque eu não vou explicar, não. Depois, com calma, depois que eu falar de Maven, eu explico isso aqui para vocês. Primeira vez que eu rodo as coisas, ó, o Maven está fazendo um monte de download. Tudo isso que ele baixa tá lá naquele diretório .m2, tá? Esses downloads é só uma vez. Depois não vai acontecer mais. Como o Maven baixa esse monte de coisa da internet, eu já vi acontecer de algumas dessas bibliotecas e esses plugins que ele baixou aqui vir com erro. Vem com problema de download. E aí o teu projeto começa a dar pau e você acha que é culpa sua. Você fez alguma coisa errada e você começa a quebrar a cabeça e você perde horas no seu projeto tentando achar o seu erro. E não é erro seu, é erro do Maven que fez o download errado. Então lembra, começou a dar mensagem de erro esquisita. Você olhou e tem certeza que não está errado, pode ser o Maven. É só você vir aqui e apagar a biblioteca que está dando pau e deixar ele fazer o download de novo. Eu não sei se essa mudança de warning no checksum ajuda alguma coisa. Eu vou deixar assim, vamos ver se depois ajuda. Tá? Bom, mas eu criei um projeto Java aqui. Esse projeto tem um Hello World aqui, impressionante. E ele já está executando. Pronto. Acho que não vai demorar mais assim não, tá? Só na primeira execução. Tá lá, Hello World. Bom, vamos dar uma olhada nesses atalhos. O primeiro atalho interessante é o autocompletar. Ctrl espaço, pessoal. Lembra disso. Esse cara é seu amigo. Por exemplo, você está lá no teu programa. Epa. Eu vou criar aqui uma variável int pindamonhangaba. E aí já pensou você fazendo esse código e toda vez que vai usar essa variável, você tem que escrever pindamonhangaba? Ninguém merece, certo? O que você pode fazer? Imagine que eu quero mostrar pindamonhangaba na tela. Começa a digitar, põe lá, pin, Ctrl espaço. Ctrl espaço é o seguinte, Eclipse me ajuda a completar o que eu estou fazendo aqui. Tanto é que ele achou, ó, pin da Monhangaba, e tudo que tinha pin no nome ele trouxe. Ele começa pelo seu código. Tá, minha variável aqui, eu posso dar Enter. Ele preenche o código. Tá? Facilita a nossa vida. Ele está dando erro porque eu não inicializei, é isso? Só foi. Então, facilita, pessoal. Quer digitar? Por exemplo, eu tenho lá uma função void static void. Static void. Função muito doida. Precisa receber um inteiro. E ela faz nada de útil. Quero chamar a minha função muito doida. Tem que digitar também função muito doida. Não, fun Ctrl espaço. Tá lá, ó, função muito doida. Ele já me trouxe uma dica. Eu dou Enter. Olha que loucura. Ele sabe que a função muito doida recebe o inteiro. Aí ele veio no meu programa e já achou minha variável pindamonhangaba do tipo inteiro. Então ele já veio que meio, ó, você já não quer usar o pindamonhangaba aqui? Se for, ótimo. Acessa, dá Enter aqui que ele já preenche. Ou então ele já me deu a opção de preencher com 0, porque eu não sei, alguém achou que seria interessante. Mas o autocompletar, o Ctrl espaço, vai te quebrar um galho em algumas situações. Tá? Lembra desse cara, vai facilitar a tua vida. Resolver problemas. Ctrl 1.
Vamos ver um problema aqui, ó. Por exemplo, eu não vou inicializar essa variável. Apareceu com vermelho, é erro, tá? Se você para o cursor, o Eclipse geralmente vai te mostrar o que está acontecendo e como é que você poderia arrumar aquilo. Mas você pode parar o cursor no erro, você pode vir aqui nessa lampadinha e clicar nela, que ele vai te mostrar mais ou menos o que você pode fazer, ou você pode apertar Ctrl 1. O Ctrl 1 é como se fosse um atalho, para você não ter que clicar ali, ou então parar o cursor e esperar, tá? Já te abre as opções do que ele pode fazer para te ajudar. Por exemplo, inicializa a variável. Já até preencheu lá igual a 0 para mim. Tá? Então, tem um problema, quer que o Eclipse te ajude de alguma forma, Ctrl 1. Formatar o código atual, Ctrl Shift L. Eu acho que eu errei esse cara aqui sem querer, hein? Mas, por exemplo, eu vou fazer um if aqui. Se Pindamonhangaba for maior que 10... escreve qualquer coisa na tela aqui. Se não, escreve outra coisa aqui. Esse seria o correto. Aí você vai lá e faz assim. Põe isso, faz o else lá na frente, esquece as tabulações. Como não fazer, ó. O compilador roda, mas tá tudo errado isso aqui, certo? O que você faz? Ctrl Shift F. Não sei por que diabo tá ele aqui. Arruma aí, pessoal. Ctrl Shift F, tá? Formata o teu código. Inclusive, deixa eu voltar para vocês verem. Ó. Quando ele criou a classe, olha como é que ele fez a classe. Abrindo embaixo, Ctrl Shift F, arruma tudo. Tá? Ele tem um padrão, que é um padrão normal do Java, e ele já ajeita o código para você. Se você não quiser que ele aplique isso no código todo, você pode marcar um bloco, Ctrl Shift F, ele só vai arrumar o que está naquele bloco selecionado. Certo? Organização de imports. Esse cara vocês vão usar direto também. Por exemplo, imagina que eu vou criar uma lista de inteiro que recebe um ArrayList novo. Tá dando erro. Por quê? O programa não sabe o que diabo é list e não sabe o que diabo é ArrayList. Como é que você sabe isso? Se você parar o cursor aqui, ele vai te falar, ó, não conseguiu resolver list para um tipo. E aí te dá opções do que você pode fazer. Você pode vir aqui, opa, importa o Java Util List. Você clica, ele botou lá o import para você. ArrayList, mesma coisa. Ou você pode criar uma constante, um field. O que ele não mostrou? O import do ArrayList, eu não sei. Mas outra maneira de fazer essa arrumação de imports, ao invés de arrumar um por um, Ctrl Shift O. Ctrl Shift O, ele vai tentar arrumar para você os imports que você tem agora com problema. Por exemplo, o list tem duas classes list. Qual que você quer? Você tem que escolher uma. O Eclipse não é tão gênio assim. É Java Util List. Ah, faltou um new, pô. Ô, Rafael. De novo, ó. Vou errar os dois, ó. Ctrl Shift O. O list tem duas opções, mas não tem outra. Aí eu vou dar finish. Como o ArrayList só tem um, ele já fez o import para mim. Ó. Automático. Tá? Então, Ctrl Shift O, arruma os imports. Se tiver mais de uma opção, ele vai te fazer pergunta. Tá? E é bacana isso porque, se por acaso você não estiver usando mais o import, tem dois imports sobrando. Ele vai marcar de amarelo. Tá? Amarelo não é erro. É um aviso. Ó, tem alguma coisa sobrando aqui. Tá? Alguma coisa para você arrumar. Aqui te dá a opção, ó, remove os imports errados. Você podia vir um por um e marcar. Ou você vai, Ctrl Shift O, ele apagou os dois, porque ele sabe que nesse código não precisa daqueles dois imports. Tá? Então, arrumar import, vocês vão usar com força esses caras. Apagar a linha atual, cara. Ctrl D. Por exemplo, quero tirar esse comentário. Uma maneira é você ir com o mouse lá, linha por linha, sair apagando, ou então pegar o bloco e apagar. A outra é você vai na linha, Ctrl D.
ele remove o que está naquela linha. Cada Ctrl D que você dá, ele apaga a linha que você está marcando, a linha atual. Comentar a linha atual ou descomentar, Ctrl barra. Por exemplo, essa linha está comentada. Se eu vier no teclado Ctrl barra, ele tira o comentário. Se eu colocar Ctrl barra, ele põe um comentário. Inclusive vale para bloco. Ó. Se você pegar um bloco, Ctrl barra, ele comenta o bloco inteiro. Ctrl barra de novo, ele descomenta o bloco inteiro. Mudar o tamanho da fonte, Ctrl mais, Ctrl menos, só que não é o mais ou menos do teclado numérico. É o que está lá perto do backspace. Então cuidado. Ctrl mais, ó, do backspace, você aumenta a fonte, o menos você diminui. Para você mover um bloco de código, uma tabulação para frente, Tab. Então se você pega esse bloco aqui e aperta Tab, ó, ele vai dando tabs para frente. E para voltar, Shift Tab. Que mais? Gerar o programa principal. Imagina que por algum motivo a minha classe não tem o programa principal e eu quero gerar ela. Você já deve ter decorado essa altura do campeonato. Public static void main string args. Esse é o programa principal do Java. Ninguém merece ter que ficar escrevendo isso toda vez. Quero gerar isso no Eclipse. O que você faz? Digita main contra o espaço. Ele sabe main, método principal. Se você der enter, ele gera para você o public static void main. Então, digita main contra o espaço, seu amigo, dá enter, tá lá o programa principal. O que mais? System out print. Embora a gente não vá usar muito, ou nunca, na verdade, programação web, você não vai fazer system out print. Mas vocês já viram até usando aqui. Você vai digitar sysout contra o espaço. Ele gera um system out print para você. Ó, sysout, tudo junto, contra o espaço. Ele faz. De vez em quando o Eclipse dá umas enroscadas, ainda mais se você esquece de dar o contra o espaço na hora certa. Apaga a última letra, digita de novo e tenta de novo, que geralmente funciona. Gerar sets e gets. Esse é outro que vocês vão usar bastante. Eu vou criar uma classe pessoa. Vamos lá. A pessoa vai ter, por exemplo, código, nome, como não guardar uma idade, o inteiro. Mas vamos lá, eu criei esses 3 atributos aqui. E aí eu tenho que fazer sets e gets. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem fazer sets e gets. Ninguém merece fazer isso na mão, um por um, certo? Como é que eu faço para o Eclipse gerar isso para mim? Do jeito que eu lembro, botão direito, vai lá em Source. Aqui embaixo tem, ó, gerar getters e setters. O Eclipse vai abrir uma janelinha. Ele viu que esses 3 atributos não têm sets e gets. E aqui, se você quiser, ó, você pode marcar. O que você quer que ele faça? Você quer get disso, set daquilo? Se você marcar ali em cima, ele já gera as duas coisas. Geralmente, o que eu faço é ir direto ali do lado direito e falar para ele, ó, marca tudo. Ele já vai gerar sets e gets para você. Os modificadores vão ser públicos. Vai ter pares. Se você quiser separar os getters primeiro, depois os setters, dá para escolher isso também. Tá? Então marque o que você quer e pede para ele, gera aí. Tá lá, sets e gets. Por algum motivo ele gera tudo encavalado. Tá vendo que não tem nem espaço entre as linhas aqui? Ctrl Shift F. Ele formata para você. Fica bem melhor. Esse é o jeito que eu lembro. Tá? Então, botão direito, Source, gerar getters e setters. Se eu clicar agora, ó, como não tem ninguém sem, ele nem abre para mim a janela. Mas tem outras maneiras de fazer isso.
Se você lembrar, Alt Shift S, vamos lá, Alt Shift S, ele volta naquela janelinha do source lá. Ó. E aí você pode digitar R, que é a opção dos setters e getters. Vou lembrar isso nunca. Pior ainda, Ctrl 3 GGAS. Esse aqui, ó, Ctrl 3 GGAS. São as iniciais, ó, Generate, Getters and Setters. E aí clica que ele vai fazer. Não vou lembrar nunca, tá? Outra que você pode fazer, por exemplo, imagina que eu coloquei aqui, sei lá, string CPF. Tem uma opção que você pode fazer também, é clicar com o botão direito, vai lá em refatorar e fala para ele encapsular o campo. Ou seja, ele vai gerar um set e um get e vai fazer com que o cara vire privado. Ó. Só que a opção que eu fiz, deixa eu desfazer. De novo. Refatorar, encapsular. Aqui está marcado como pacote. Então o set e o get não vai vir nem público nem nada, vai ficar como pacote. Vou deixar como público. Agora sim ele gerou um set e um get para o CPF. Dá para fazer do mesmo jeito que a gente tinha visto. Ó, botão direito, source, gerar getters e setters. Ele vai ver que só falta o CPF. Já vai marcar. Você pode pedir para gerar. Ele só não colocou o private aqui. Você vai lá e digita. Tá? Quebra um galhão para a gente. Construtores também. Quero um construtor para pessoa. Botão direito, source. Me gera o construtor com base nos campos. Que campos? Você escolhe o que você quer que venha nesse construtor. Tá? Por exemplo, aqui está marcado os 4. Então, se eu peço para gerar, ele vai gerar um construtor de inicialização com os 4 atributos, já inicializando aqui. Por algum motivo, o padrão vai chamar o super. Não precisa chamar o super aqui, tá? Então, o que você pode fazer? Eu recomendo que vocês façam. Primeira vez que você for fazer gerar construtor, vem aqui e fala para ele, olha, omite a chamada do construtor super. Não chama o super, não. E aí ele não vai colocar aquela linha do super para você e você não precisa mais fazer isso. Você só desmarca, você só marca ali uma vez que ele não vai usar mais. Ah, mas eu quero outro construtor, professor. Botão direito, source, gera construtor. Por exemplo, esse aqui não quero que receba código. Ah, eu quero um padrão também. Gera construtor, desmarca todo mundo e gera. Ele vai fazer um construtor padrão. Então, gerar construtor quebra um galho para a gente. Mesma coisa, se você conseguir lembrar, Ctrl 3, GC ou F. Vou lembrar nunca isso. Gerar toString. Isso é útil. Botão direito. Geralmente eu vou com o cursor aonde eu quero. Botão direito, source. Gera toString para mim. Ele já vai vir marcando todos os campos. Tá? O que mais você pode mudar aqui? Acho que é só isso. Manda gerar. Tá lá, ele fez um toString. O padrão dele, ele faz o toString da seguinte forma. Eu vou criar uma pessoa aqui. Ctrl espaço. Quero que ele chame o construtor com 4 parâmetros. Vai ser o nome já vai acostumando com a gross builder. A idade vai ser 30. O CPF dela é esse maluco aqui. Quero mostrar a gross builder. Sysaltp. Vamos rodar o programa. Tá lá. O padrão do toString que o Eclipse gera, ele põe o nome da classe, abre um colchetes, aí ele põe atributo igual a valor, vírgula. Atributo igual a valor, atributo igual a valor,
e fecha um colchete. Se você quiser, pode deixar assim, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não gosto do toString assim. O que eu vou fazer? Eu vou criar outro. Eu vou comentar esse. Vou de novo, ó. Source. Gera o toString. Só que agora eu vou vir aqui, ó. Ele tem um padrão que ele usa, um template que ele usa para formatar a string. Eu vou editar. Olha o padrão que ele usa. Deixa eu aumentar isso aqui. Ele põe o nome da classe, espaço, colchetes, o nome do membro, igual o valor do membro, vírgula, espaço, aí vem os outros membros, seguindo esse padrão aqui. E aí fecha colchetes. Eu vou editar esse cara. Ou melhor, eu vou criar um novo. Se quiser, cria um novo. Eu vou chamar de DAO2. Sei lá, vou botar Godoy, vai. Esse é meu. Por exemplo, eu não quero o nome da classe. Eu vou tirar isso aqui. Eu não quero os colchetes, nem antes, nem depois. Eu quero o nome do atributo, só que eu quero 2 pontos, ao invés de igual, um espaço, o valor. Na linha de baixo, eu dei um Enter ali, ó. Não põe vírgula nem espaço. Os outros membros. Eu quero que fique, então, atributo, 2 pontos, valor. Na linha de baixo, atributo, 2 pontos, valor e assim por diante. Tá? Vou dar um OK. OK. Ó, o formato agora é o formato que eu criei. Eu vou gerar. Tá lá. Ó. Atributo, 2 pontos, valor. Barra N para pular para a linha de baixo e assim por diante. Olha como é que era antes. Olha como é que vai ficar agora. Volta para cá. Tá lá, ó. Código 1, nome, gross build, idade e o CPF. Eu gosto desse jeito. Não precisa mudar, se quiser, só fazer a alteração. Tem isso aqui explicando do toString, tá? Não é obrigado a fazer isso. Outra coisa que a gente vai precisar quando for trabalhar com banco de dados é gerar um equals e um hashcode. Como é que eu comparo duas pessoas? Tá. Já existe um equals e um hashcode que você herda da classe Object. Só que na classe Object, ele vai olhar a referência. É a mesma referência? Se for a mesma referência, é o mesmo objeto. Tá? Para mim, eu não quero isso. Para mim, isso não serve. De novo, ó, botão direito, source, gera para mim hashcode e equals. E aí eu escolho quais valores eu quero que o Eclipse leve em consideração na hora de fazer um hashcode e um equals. Por exemplo, normalmente o que eu faço é o seguinte: se duas pessoas, se dois objetos pessoa estiverem com o mesmo código, é porque é a mesma pessoa, para mim. E aí eu mando gerar. Tá lá, ó. Ele fez um hashcode e um equals, levando em consideração só o código do objeto. Tá? Então dá para gerar também. Se você conseguir lembrar, Ctrl 3, GHCAE. Meu Deus. Mover uma linha de bloco, ou uma linha de código ou de bloco para cima ou para baixo. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar. E quando eu uso o Alt seta, Ctrl Alt, não. É o Alt e a seta. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Acho que o Alt e a seta ele aceita. Por exemplo, eu quero subir esse if. Eu seguro o Alt ó, e subo. Ele vai dando um jeito de mover o bloco para cima, tanto para baixo. Tá? Só seguro o set e move. É esse cara aqui. Duplicar uma linha é que eu não vou conseguir mostrar. Se você pegasse, por exemplo, essa linha aqui, quero duplicar ela. Por padrão no Eclipse é Ctrl Alt e aí a seta, se você quer colocar a linha para cima ou a linha para baixo. O problema é que no meu Linux, quando eu ponho Ctrl Alt, seta para cima ou para baixo, ele muda o workspace que ele está trabalhando. Aqui no meu Linux pessoal é mais fácil de ver. Ó.
Eu estou indo para o workspace diferente. Ó. Esse é o 1, 3. Então eu não consigo seta para cima e para baixo mudar isso. Tá? Ou eu mudo no Linux, o meu atalho para fazer a mudança de workspace, ou eu mudo no Eclipse e o atalho que ele vai usar para duplicar a linha. No caso de vocês, se vocês estiverem usando o Linux Mint, provavelmente vai ser o mesmo problema. Tá? Quero encontrar um arquivo pelo nome. Ctrl Shift R. Aqui não faz muito sentido, só tem 2 arquivos, certo? Mas você está num projeto, tem mais de 100 arquivos no projeto. Você quer achar um, até você ir lá no meio dos pacotes e achar, é mais fácil Ctrl Shift R, e aí você digita o nome do arquivo que você quer, ó, pessoa. E aí você abre ele. Ctrl Shift R, quero ir lá para app. Você vai direto para ele. Procurar e substituir, Ctrl H. Você está aqui, Ctrl H, o que você quer procurar, o que você quer substituir, dá para fazer por aqui, tá? Esse eu vou usar bastante, Ctrl M. Eu quero maximizar a minha janela de código, quero tirar essa parte daqui, a parte de baixo, Ctrl M. Ele maximiza, Ctrl M, ele minimiza. Isso vale inclusive, por exemplo, para console aqui embaixo, ó, Ctrl M, ele volta. Tá? Quebra um galho para a gente, na aula principalmente. Quero que vocês vejam o código. Ctrl M, vocês ficam só com o código na tela. Fechar a aba atual, Ctrl W. Então, quero fechar o app, Ctrl W, e vai fechando. Quero mover entre as abas que estão abertas, Ctrl E. Ctrl E você escolhe a aba, na verdade. Ó. Ctrl E, tá vendo que ele abriu aqui? Aí você vai para a aba que você quer. Pode ser útil se tiver um monte de coisa aberta aqui. Kick Outline, nunca vou usar isso aqui. Tanto é que eu fechei a janela do Outline que fica aberto. Mas se você tiver um código muito grande, o Outline te mostra ó, os atributos e os métodos da classe. Às vezes você quer chegar num lugar rápido, vai pelo Ctrl O para chegar lá. Os atalhos do Eclipse, Ctrl Shift L. Tem muito atalho no Eclipse, gente. E dá para trocar todos eles, se você quiser. O que mais é importante eu explicar aqui é o seguinte. Eu quero pegar um programa de alguém e abrir no meu Eclipse. Então imagina assim, um colega seu, ou mesmo eu, passei um projeto para vocês e vocês querem abrir ele aqui, certo? Eu vou mostrar isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o projeto teste e vou fazer um projeto teste 2. Teste editor, teste 2. Pronto. Então, eu fiz uma cópia do projeto teste dentro do workspace, ó. E ele não aparece aqui no Eclipse. Mesmo se eu der um refresh, o Eclipse não vai mostrar ele aqui. Tá? Então, não é porque o projeto existe, um diretório lá no workspace, que o Eclipse vai carregar ele aqui. Tá? E não vai lá em File e manda abrir, não. A ideia aqui é a seguinte. Como o meu projeto é um projeto Eclipse, a gente vai, na verdade, importar ele. Você vai lá no Eclipse e fala, olha, importa para mim. O que você quer importar? Vai lá em Maven. É um projeto Maven que já existe. Next. Onde é que está o diretório desse projeto? Vamos lá. Home. Está aqui dentro, ó, teste 2. Esse é o projeto que eu quero abrir. Ele já achou que ele precisa do Maven. Eu vou dar um Finish. Agora sim, ó, o teste 2 está aberto aqui. Então não é só arrastar o projeto para dentro do workspace que ele vai carregar aqui, não. Tem que importar ele. Tá? Importou, aí funciona.